Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu sou a professora Joelânia, do componente curricular de matemática. Espero que vocês estejam todos bem para acompanhar nossa aula de número 46, onde falaremos sobre a grandeza tempo e também sobre a grandeza superfície. Então, eu conto com a atenção de todos vocês. Grandeza tempo. Serve para medir horas, minutos, segundos, dias, meses, anos. A unidade padrão é o segundo, cujo símbolo é a letra S. Instrumentos de medida, relógio, cronômetro, calendário, etc. Aqui nós temos alguns exemplos de medidas de tempo. Esse aqui é o relógio do sol, que era utilizado na antiguidade, onde a medida do tempo era por meio de sua sombra. A ampulheta, onde o tempo é medido a partir da queda da areia, né? Aqui nós temos o relógio, que marca as horas, os minutos e os segundos. E aqui nós temos o calendário, que marca os dias, os meses, os anos e também as estações do ano. Horas, minutos e segundos. Para medir o tempo, podemos utilizar o relógio, que marca horas, minutos e segundos. Um dia é igual a 24 horas. Uma hora é igual a 60 minutos ou 3.600 segundos. Um minuto é igual a 60 segundos. Assim, para mudar de hora para minuto, devemos multiplicar por 60. Exemplo, 3 horas equivalem a 180 minutos. Por quê? Porque quando eu multiplico 3 vezes 60, é igual a 180. O diagrama abaixo apresenta a operação que devemos fazer para passar de uma unidade para outra. De hora para minuto, multiplicamos por 60. De minuto para segundo, também multiplicamos por 60. Agora, de segundo para minuto, a gente divide por 60. E de minuto para hora, também dividimos por 60. Observe os exemplos de um relógio digital e outro de ponteiros. Então, aqui está marcando no relógio digital 15 horas, 31 minutos e 38 segundos. Aqui nós temos o relógio de ponteiros, onde o ponteiro menor ele marca horas, o ponteiro maior marca minutos e esse aqui marca segundos. Então, neste relógio está sendo marcado 10 horas, 10 minutos e 35 segundos. Ou ainda referente ao turno da noite, 22 horas, 10 minutos e 35 segundos. Alguns relógios digitais podem apresentar as 24 horas do dia de formas diferentes. Por exemplo, 2 horas e 15 minutos antes do meio-dia ou 14 horas e 15 minutos após o meio-dia. 8 horas, 47 minutos e 3 segundos antes do meio-dia ou 20 horas, 47 minutos e 3 segundos após o meio-dia. Os relógios de ponteiros representam o dia em dois grupos de 12 horas, antes e após o meio-dia, sem distinção na marcação dos ponteiros. Aqui nós temos algumas unidades de medida de tempo. Por exemplo, aqui nós temos a unidade e aqui nós temos o tempo correspondente. Um dia corresponde a 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses, um ano, 365 dias, ou 12 meses, uma década, 10 anos, um século, 100 anos, um milênio, 1000 anos. Grandeza superfície. Serve para medir o tamanho, ou seja, a área, de uma casa ou apartamento, de uma quadra de futebol, etc. Unidade padrão, o metro quadrado, cujo símbolo é m elevado à segunda potência, ou seja, metro quadrado. Exemplo, suponha que a figura ao lado seja de uma sala de aula com cerâmica, tendo cada pedra 1 metro de lados. Então, observe aqui, essa pedra aqui.
ela tem 1 metro de lado, ou seja, cada lado mede 1 metro. E todas as outras são iguais. Então, qual será a medida da área dessa sala? Basta que a gente conte quantas pedras tem de cerâmica. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, comparando com a unidade de área, temos área igual a 16 metros quadrados. Então, essa é a área correspondente à sala de aula. Unidades de medida de superfície ou unidades de área. O estado do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre, é um dos 10 maiores estados do Brasil. A medida de superfície desse estado, ou a área, é de aproximadamente 281.738 quilômetros quadrados. O quilômetro quadrado é a medida que corresponde à superfície de um quadrado com 1 quilômetro de lado. Para medir comprimentos, utilizamos como unidade de medida um comprimento. E, para medir superfícies, devemos utilizar como unidade de medida uma superfície. Utilizando como unidade de medida de superfície o quadrado, podemos afirmar que a medida da superfície da figura ao lado é igual a 6 quadrados, ou seja, sua área é de 6 quadrados. Então, como a unidade de medida é esse quadrado, basta que a gente conte quantos quadrados tem nessa figura, para sabermos sua área. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sua área é de 6 quadrados. Utilizando a mesma figura, mas agora tomando como unidade de área o triângulo, podemos afirmar que a área da figura é 12 triângulos. Então, é só contar quantas figuras iguais a esta tem nesta figura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, a área da figura é de 12 triângulos. A área da figura ao lado é 8 centímetros quadrados. Porque, olha só, a unidade de área utilizada foi o centímetro quadrado. Aqui é o símbolo, cm elevado à segunda potência, ou seja, centímetro quadrado. O centímetro quadrado corresponde à medida da superfície de um quadrado de lados medindo 1 centímetro. Então, aqui nós temos a unidade que foi tomada como medida, um quadrado de 1 centímetro de lados. E aqui, quando a gente contou a área dessa figura, tomando como referência esta daqui, quando a gente conta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 centímetros quadrados. Aqui, nós já temos como unidade de medida esta imagem aqui, ó, um quadrado de unidade de área igual a U. Então, quando a gente conta quantos quadradinhos deste está nesta imagem, nós vamos ter a sua área. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a área de A é igual a 6U, já que U é a unidade de medida desta imagem. Além da unidade padrão, que é o metro quadrado, há seus múltiplos e submúltiplos. Observe no quadro abaixo. Então, aqui nós temos o quadro de unidades de área, a unidade padrão, que é o metro quadrado. Aqui são os múltiplos, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado. E aqui são os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aqui são os símbolos de cada unidade de medida de área e aqui os seus respectivos valores em relação ao metro quadrado. O decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado são utilizados para medir grandes superfícies. Já o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado são utilizados para medir pequenas superfícies. Transformações envolvendo as unidades de área. Observe os quadrados de mesma área ilustrados abaixo. Então, aqui nós temos um quadrado onde cada lado mede 1 metro e a área total é equivalente a 1 metro quadrado.
Aqui nós temos um outro quadrado, onde cada lado mede 100 centímetros e a área total é equivalente a 10.000 centímetros quadrados. Aqui está dividida em quadrados bem menores, onde cada um é equivalente a 1 centímetro quadrado. Como 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, podemos dividir um quadrado com lados de 1 metro em 10.000 quadradinhos de 1 centímetro quadrado de área. Então, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, essas áreas aqui, elas são equivalentes, elas são iguais, ou seja, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Assim, para converter uma medida expressa em metro quadrado para centímetro quadrado, multiplicamos essa medida por 10.000. Para converter uma medida expressa em centímetro quadrado para metro quadrado, dividimos essa medida por 10.000. Observe que cada unidade de área equivale a 100 vezes a unidade imediata inferior. Veja a tabela de transformações de unidade de área. Então, aqui nós temos a tabela. Para transformar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, a gente vai multiplicar por 100, que é a unidade mais próxima. E eu estou transformando de uma unidade maior para uma menor, portanto, eu multiplico. Já para transformar de milímetro quadrado para centímetro quadrado, que é a unidade também mais próxima, eu vou dividir por 100. Por que eu vou dividir? Porque eu estou transformando de uma unidade menor para uma unidade maior. Exemplos. Transformar 18,124 decâmetro quadrado em metro quadrado. De decâmetro quadrado para metro quadrado é só uma posição à direita, então nós vamos multiplicar por 100. Para transformar decâmetro quadrado em metro quadrado é só uma posição à direita, então devemos multiplicar por 100. Então, olha só, 18,124 vezes 100. Lembrando que quando a gente multiplica por 100, eu tenho duas casas decimais, então eu vou deslocar a vírgula duas casas decimais à direita. Então, fica 1812,4, ou seja, 18,124 decâmetro quadrado é igual a 1.812,4 metro quadrado. Transformar 793,2 decâmetro quadrado em quilômetro quadrado, agora olha só, é de decâmetro quadrado para quilômetro quadrado. São duas posições à esquerda, então agora nós vamos dividir por 10.000. Para transformar decâmetro quadrado em quilômetro quadrado, são duas posições à esquerda. Então, agora a gente vai dividir por 10.000, olha só. 793,2 dividido por 10.000. Agora, quando a gente divide, a vírgula ela é deslocada para a esquerda. 10.000, eu tenho 4 casas decimais. Portanto, a vírgula tem que ser deslocada 4 casas decimais para a esquerda. Ó, 1, 2, 3... Completo a outra casa com o zero, coloco a vírgula e mais um zero, porque um número nunca pode iniciar com vírgula. Ou seja, 793,2 decâmetro quadrado é igual a 0,07932 quilômetro quadrado. Área de um retângulo. A área de um retângulo é o produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Considere um retângulo cuja base mede 4 cm e a altura mede 3 cm. Então, a área do retângulo ao lado é dada por 4, que é a medida da sua base, vezes 3, que é a medida da sua altura. Então, 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. A área do retângulo ao lado é dada por... então, aqui nós temos o quê? A base igual a 5 centímetros, vezes 2,3 centímetros, que é a sua altura. Então, 5 vezes 2,3 é igual a 11,5 centímetros quadrados. Observação. Ao calcular a área de um retângulo, devemos verificar se as medidas da base e da altura estão na mesma unidade de medida. Então, tanto a base quanto a altura
é importante que a gente observe se elas estão na mesma unidade de medida. A área de um retângulo pode ser calculada por meio da fórmula A igual a B vezes H, ou seja, a área é igual a base vezes a altura. Aqui nós temos o retângulo, aonde essa parte aqui é a base, representada pela letra B, e aqui a altura, representada pela letra H. Por isso, a fórmula A igual a B vezes H. Aplicando, então, nós temos aqui um retângulo aonde a base mede 9 metros e a altura mede 4 metros. Substituindo na fórmula, então, base é igual a 9 vezes a altura, que é igual a 4. Então, 9 vezes 4 é igual a 36 metros quadrados. Neste outro aqui, nós temos a base igual a 4,5 centímetro e a altura igual a 2 centímetros. Substituindo, base 4,5 vezes a altura igual a 2. Então, 4,5 vezes 2 vai dar 9 centímetros quadrados, porque eu não posso esquecer de colocar sempre a unidade de medida. Área de um quadrado. O quadrado é um caso particular de retângulo cujos lados têm a mesma medida. Portanto, calculamos a área de um quadrado da mesma maneira que calculamos a área de um retângulo. Determine a área de um quadrado cuja medida do lado é 2,4 centímetros. Então, como é um quadrado, todos os seus lados têm medidas iguais. Então, calculando a área do quadrado, fica 2,4 vezes 2,4, já que seus lados têm medidas iguais, que é igual a 5,76 centímetro quadrado. Vamos desenhar um quadrado de área igual a 9 centímetro quadrado. Então, olha só, neste caso, a medida do lado do quadrado é 3 centímetros. Por quê? Porque 3 vezes 3 vai ser 9 centímetros quadrados. Portanto, essa é a área do quadrado, 9 centímetros quadrados, onde cada lado mede 3 centímetros. Para fazer o cálculo da área do quadrado, é necessário realizar o produto entre dois lados. Como o quadrado tem lados iguais, basta pegar a medida de um dos lados e elevar ao quadrado. Então, aqui o quadrado tem lados iguais. Então, a fórmula, a área é igual a base vezes a altura. Só que a base e a altura, ou seja, os seus lados têm medidas iguais, portanto, fica L vezes L, ou ainda L ao quadrado. Aplicando no exemplo, aqui nós temos um quadrado onde seus lados medem 6 metros. Então, olha só, a área é igual a L vezes L. A área é igual a 6 vezes 6, já que seus lados medem 6 metros, ou ainda pode ser 6 elevado ao quadrado, que é igual a 36, ou seja, 6 vezes 6, 36. Então, essa é a área do quadrado, 36 metros quadrados. A área de um triângulo retângulo. A área de um triângulo retângulo é a metade do produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Então, olha só, aqui nós temos um retângulo que foi dividido igualmente em dois triângulos retângulos. Tirando aqui o triângulo retângulo, nós temos aqui a base e aqui nós temos a altura. Então, para calcular a área do triângulo retângulo, a gente aplica a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo, onde a base mede 10 centímetros e a altura mede 6 centímetros. Vamos aplicar na fórmula área igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 10, está aqui, vezes a altura, que é 6, está aqui o valor da altura, dividido por 2. 10 vezes 6 é igual a 60, dividido por 2. E 60 dividido por 2 é igual a 30, ou seja, a área desse triângulo é igual a 30 centímetros quadrados. Observação. É possível, a partir de um triângulo retângulo, construir um retângulo com as mesmas medidas de base e de altura e cuja área é o dobro da área do triângulo. Então, se esse triângulo retângulo aqui mede 30 centímetros quadrados, um retângulo construído com essas mesmas medidas seria igual a 60 centímetros quadrados.
já que seria o dobro da área do triângulo. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.